Olá, pessoal. Paz, saúde e prosperidades para todos. Eu sou o pastor Emílio Jesse. Por que eu me apresento? Porque é bom para distinguir e você saber quem está falando com você ou com vocês. Queridos, muitos pregam sobre pôr a sua casa em ordem. Porque, na visão de alguns, você, estamos desconcertados. E essas pregações, elas vêm de tempo dentro das igrejas. Mas o que as pessoas entendem por pôr a sua casa em ordem? Depois da vinheta com o pastor Emílio Geis, você vai descobrir que não é bem assim. Vamos lá. Estamos desconcertados pelas pregações que vêm há tempo e muitos dentro da igreja, assentado em um banco, aceitam alguns tipos de pregações. Queridos, hoje em dia para pregar não é de qualquer forma. Nem todos vão aceitar a forma que você prega. Então é necessário que você cada vez mais se atualize e veja o que você prega e como você prega. Então, essa mensagem, ela vem de muito tempo, pendura de muitos anos. E o pregador se aproveita para apontar o dedão na sua cara e na minha cara e dizer que estamos desconcertados. E muitos aceitam, por simplicidade, por não entender a Bíblia. Mas essas coisas estão mudando, queridos. Eu quero dizer para vocês. Vamos ler a palavra de Deus? Olha, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, que diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe dizia: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Certo? Tudo bem, você pode chegar aí e dizer assim, mas pastor, é o que a Bíblia está dizendo. Certo? Mas você tem que ver que quando você pega um versículo como base, você tem que entender que ele vai ter um contexto antes ou depois. Mas vamos ir agora para o contexto. O próprio versículo 2 adiante, você veja lá, veja bem, ó. Eu ainda estou em Isaías 38, versículo primeiro que eu li. Só que eu vou pegar o 2 para te dar agora um respaldo para te mostrar, queridos, que não foi bem assim, ou que não é bem assim, que os pregadores apontam o dedo na sua cara e diz que você está desconcertado. Porque Ezequiel estava desconcertado. Foi isso mesmo? Olha o contexto no versículo 2. Ó. Então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse-lhe, versículo 3: Lembra-te agora, ó Senhor, peço-te de que modo tenho andado diante de ti em verdade. Ó, o rei disse que estava em verdade e com um coração perfeito e tenho feito o que é e era reto aos teus olhos. Tá vendo aí, queridos?
Tá vendo o contexto? O contexto ele vem antes ou ele vem depois? Eu peguei agora do 2 e o 3 e peguei o contexto. O que é que o rei está dizendo aqui ao Senhor em oração? Lembra-te que eu andei em verdade, que eu andei com coração reto. Tá vendo? Ele estava em verdade e coração reto e observou os preceitos do Senhor. E aí, aonde Ezequias estava errando? Aonde Ezequias estava em pecado? Como eu posso chegar numa igreja e apontar um dedão na face dos irmãos e dizer: você está em pecado, conserta-te. Olha, põe a tua ordem. Precisa não pôr, o Senhor vai te recolher e etc. Alguns profetas dizem: olha, o Senhor está te recolhendo, vai recolher alguém da tua família. Irmão, muito cuidado com essas profecias. Muito cuidado com essas pregações. Qual o problema de Ezequias aqui, irmão? Vamos ler, entender, procurar a hermenêutica, o contexto. Vamos procurar, querido, o contexto, se está antes, se está depois, para poder pregar a palavra de Deus e falar com a igreja de Cristo. E passe-me você, quando vocês, os pastores ou pregadores, estão pregando para a igreja, não é para um povo qualquer. Eu não sei se você já recordou, se você tem ciência disso, mas a igreja, ela é a noiva de Cristo. E ninguém mexe na noiva de alguém assim à toa, de qualquer forma. Não se dirige à noiva de alguém de qualquer forma. E cuidado, a igreja é a noiva de Cristo, segundo diz a Bíblia. Mas voltando a Ezequias, o que estava acontecendo aqui exatamente? Aí você pode dizer: pastor, eu quero entender onde você quer chegar. Estamos desconcertados ou não estamos? Qual o problema? O que se passa? Aqui a questão em si era o seguinte: todo mundo está careca de saber, quando lê a Bíblia, principalmente os estudiosos da palavra de Deus, que um rei, ele não poderia morrer e deixar o reinado de qualquer forma. É certo que era cabível que eles organizassem ali o reino, dissesse quem ia suceder, quem iria passar o bastão, quem iria dar continuidade e etc, e etc. Só que, no caso de Ezequias, Ezequias ainda não tinha um herdeiro antes dessa enfermidade, pronto para assumir o trono. Ele ia deixar quem? A mãe? O pai? O vizinho para prosseguir? O patrão? O amigo? Não, querido, você tinha ou teria que deixar uma pessoa da sua entranha, alguém de si, para prosseguir, alguém da sua linhagem, para prosseguir, dar prosseguimento na obra de Deus e ali no reino, seja no lado político, seja no lado espiritual. Ele teria que estar nessa incumbência. E Ezequias ainda não tinha um filho para deixar nessa situação. Tanto é que você vai ver que depois da doença que ele se redime, diz que andou em verdade, que o coração dele era reto diante de Deus, Deus acrescenta mais 15 anos, e esses 15 anos, pasme você, era para dar tempo ali, para que ele cuidasse da sua linhagem, para ele cuidasse ali, de deixar o reino pronto. Então, ele não estava tão desconcertado como muitos pregam e se aproveitam dessa palavra e mete o dedo na cara dos irmãos, dizendo que os irmãos estão desconcertados. Irmão, nem todos que estão dentro de uma igreja estão desconcertados. Tem muitos que lutam para estar e adquirir a santidade
E muitos que lutam para isso, para estar santificado, santo na presença de Deus. Não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas para estar servindo ao Senhor de uma forma que não venha desagradá-lo. É assim que funciona. Muito cuidado, irmãos. Você que ouve a palavra com quem prega. E você que prega, cuidado quando você vai pregar. Não se prega de qualquer forma. Tem que examinar as escrituras, ver o que você vai pregar. Não pegar versículo, trechos, capítulos isolados e ali formar uma doutrina ali em cima, irmãos. A pregação, ela é responsabilidade. E aqui no Bíblia você aprende. Deus abençoe. Você está no Ministério O Bíblia.